Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Deus, ele é bom em todos os tempos, Glória a Deus, aleluia. Quem está falando aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. E hoje o homem de Deus vai estar falando sobre respeito das crianças, Criança... nós vemos que os discípulos, eles iam brigando na estrada, falando, eu sou o maior, brigando, modo de dizer assim, meio numa discussão, Aí Jesus pegou um menino, e colocou no meio deles, falou, esse aqui, como se comportar que nem um menino, esse é o maior no reino de Deus, Então, meus queridos e prezado ouvinte da palavra de Deus, nós vemos que a criança, ela é muito séria, Ela brinca, com uma seriedade, naquela brincadeira deles ali, Brincando de motorista como se fosse um profissional ali, Ali estão brincando de operando aquelas máquinas de brincar, mas como se fosse como fosse um profissional ali, eles brincam muito sério, Então nós vemos que a criança, ela é séria, Então, e criança também, ela acredita naquilo que o pai fala, o pai fala assim, filho, o pai vai comprar um brinquedo para você, na hora que o pai tiver dinheiro, E nós vemos que criança, ela guarda aquilo na mente, e não se esquece, por mais que aquele momento ali tem sido momentos difíceis financeiramente, não tem nem sequer uma condições financeiras, mas ela continua acreditando, que um dia o pai vai comprar aquele brinquedo. Então assim é o nosso Pai Celestial. Tem momentos que Deus, ele promete alguma coisa na nossa vida, mas nós não podemos se esquecer, Sempre temos que estar trabalhando em cima daquele projeto ali, Sabemos que a palavra de Deus, ela nos fala que todas as coisas ele contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o momento não está contribuindo, Mas é um momento que está nos alicerçando a nossa fé, E nós vemos que a criança, aleluia Jesus, ela, através de uma criança, que Deus livrou na época, ali, Eliseu, que estavam ali numa guerra muito grande, e nós vemos que os sírios tinham cercado Samaria, e a Samaria estava, tudo que eles tinham já tinham, não entrava nada de Samaria e nem saía nada, por causa que os inimigos tinham arrodeado a cidade, Aleluia, Jesus. Mas nós vemos que foi através de uma criança, aleluia, que ali duas mulheres se combinaram, de comer um filho, depois comer outro, Mas eles comeram ali aquele criança, Mas quando foi para comer no outro dia o filho da outra, a outra gritou, Aleluia, Jesus. E ali chegou no ouvido do rei, E nós vemos ali que o rei falou assim, tudo isso está acontecendo aqui de Samaria por causa do profeta Eliseu, O profeta Eliseu falou assim, amanhã mesmo haverá comida aqui dentro de Samaria. E nós vemos que tinha um aliado do rei, falou assim, mas mesmo eu vendo não acredito. Eu quero dizer que a bênção de Deus é só para aquele que acredita. Aleluia, Jesus. Como uma criança, ela acredita naqueles piores momentos, que o seu pai está vivendo, mas ela acredita que um dia ela vai ganhar um brinquedo. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer que todos os homens são mentira, E Deus é verdadeiro, que se Deus falou, Deus vai cumprir. E nós vemos que o profeta falou assim, amanhã vai haver comida aqui dentro de Samaria. E nós vemos que tinha 4 leprosos,
aquele leproso falou só da coisa, nós vamos invadir os acampamentos dos sírios, porque se nós chegar aqui nós vamos morrer de fome, e nós, pelo menos nós vamos lá, se eles matar nós, matou, né? Então eles arriscaram, e quando eles chegaram lá, aqueles homens ouviram um grande ruído, né? De um grande exército, né? E eles falaram assim, olha, tá vindo outros exércitos para matar nós aí, né? E eles saíram correndo, né? Aleluia, Jesus, por causa de 4 leprosos, né? E nós vemos ali que quando o exército de Samaria deixaram ali Samaria, o exército da Síria, nós vemos que o pessoal foram correndo, né? Para pegar as alimentações e nesse ali pisar em cima daquele aliado do rei, né? E nós vemos que ali a benção veio, foi através de uma criança, né? Mas a benção também, quem se apossou da benção foi somente aqueles que acreditaram como a criança, né? Aleluia, acredita que tudo vai mudar. Você possa estar cercado de tantas circunstâncias difíceis na sua vida, mas se Deus falou para você que você vai chegar num lugar, você vai chegar, porque olhamos para grandes batalha espiritual. Aleluia, tudo, nós vemos que tudo que Deus ele promete para nós espiritualmente, que vai ser um grande vencedor. Você entra numa peleja, mas sem nem uma chance de ganhar, porque a sua chance é 0, né? Nós vemos que Davi, ele mata um gigante filisteu com uma pedrada. Aleluia, Jesus. E nós vemos que ali tinha pessoas, né, habilitadas para a guerra, que já fazia 40 dias já que eles estavam ali com medo do gigante, né? Sem nenhuma possibilidade de ganhar, mas Deus fez que Davi ganhasse. Nós vemos que Jacó, ele lutou com o anjo, né? Ele não deixou o anjo embora sem ele receber a sua bênção. E nós vemos que Deus enviou um anjo, né? E ali matou 185 mil homens de guerra, né? Ali que estava ali para matar Ezequias, né? Ezequias estava doente, né? Aleluia, Jesus. Então, se preocupar com aqueles exércitos, né, inimigo, Deus enviou um anjo lá e matou aqueles 185 mil homens de guerra. Deixou só o rei vivo ainda para contar as histórias, né? Aleluia, Jesus. Nós vemos que Sansão, aleluia, Jesus, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, depois ele matou 3.000 homens ali segurando ali dentro do templo, nas colunas do templo, né? Somente Deus que pode fazer essas coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nessa altura. E tantos outros tipos de milagre que Deus... Nós vemos que Jefté, ele, né, lutou lá contra os adversários, lá que os irmãos dele depois veio para buscar Jefté, que ali, os amonitas, né, ali tinha várias nações ali invadindo, né, Israel ali, e nós vemos que foram obrigados a buscar Jefté. Jefté pregou lá a espada em toda aquela, né, aqueles inimigos ferozes, mas tudo Deus, sem nenhuma possibilidade de ganhar aquela peleja. Mas sabemos que eles acreditaram, né? Nós vemos que Abraão, né, foi o pai da fé por acreditar em Deus, né? Deus fez dele, né, uma grande nação aí, né, Abraão, né? E foi um grande, né? Hoje nós somos, né, filhos, né, de Abraão, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, né? Nós vemos que o Deus, quando Ele coloca uma bênção em nossas vidas, nós não temos nenhum meio de nós vencer. Mas Deus vai fazer que nós vencemos, aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Nós vemos que Josué, né, venceu todas aquelas nações ali, né? As muralhas de Jericó foram pro chão, né? Aleluia, Jesus. Só Deus que pode fazer essas coisas. São coisas que não estão no nosso alcance, mas acreditando como uma criança. E nós vemos que, na época, né? Nós vemos que levaram uma menina, né? Aleluia, Jesus, para ser escrava da esposa de Naamã, né? Aquela menina chegou lá, né? Na casa de Naamã, pensando que ela entrou em depressão, ficou apavorada. Lá não. Ela olhou Naamã, né? Tudo, quando tirava as fardas, aquela lepra, aquilo chegava a escorrer até água, né? A Bíblia não fala que escorria água, mas a lepra é uma coisa nojenta, né? Aí essa menina falou assim: que este homem for ter como Deus que está lá em Israel, ele vai ser curado, né? E nós vemos que ele acreditou, né? E foi lá e foi curado mesmo. Então a criança, ela acredita nas bênçãos de Deus, né? A criança acredita nas bênçãos que o pai dela promete, e assim nós acreditamos naquilo que Deus promete em nossas vidas. Meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, você que precisa de uma oração, deixe seus comentários aí. O homem de Deus está orando direto aí pelas pessoas que me acompanham nas redes sociais, e que Deus continue nos abençoando grandemente em nome de Jesus, né? Pode deixar, né, o seu pedido de oração, né? Porta de emprego, de vida sentimental, qualquer tipo de circunstância terrível, né? Nós vemos que Deus, ele ressuscitou Lázaro após 4 dias, né? Que Lázaro já estava morto, né? Glória a Deus.